Bom dia a todos. Domingo passado nós estudamos a promessa de que Deus proverá, Jeová Jiré. E tínhamos a leitura para fazer, uma leitura diária. E como combinamos, eu ia deixar ao começo de todas as nossas aulas um tempinho, 5 minutos, para algum irmão que talvez queira compartilhar o que você entendeu, o que você aprendeu dessa leitura, como você podia associar a leitura do dia com a nossa aula sobre a providência de Deus. Deus proverá. Então deixem aberto agora, caso você queira participar dessa fórum. Eu entendi que em Êxodo 16, sexta-feira, Deus é provedor de tudo que precisamos, até o dia de hoje. Êxodo 16, a história de como Deus proveu o maná para o povo de Israel. Todo dia, sem falta, sem falha alguma, Deus providenciou o alimento para eles. E a dona Helena disse que Deus até hoje nos provê, nos sustenta dessa forma. Mais alguém? As leituras diárias que nós tivemos dessa semana, todos ligados com Deus proverá. E se a gente realmente crê o que a gente está lendo, a gente deixa de ficar preocupado, ficar ansioso, pensando no futuro, porque Deus realmente provê. Logicamente temos que fazer planos, mas a gente não precisa ficar ansioso pelas coisas, porque essas leituras todas aqui nos levaram a isso. Não andeis ansiosos de coisa alguma, Jesus disse, nem com o que haveis de comer, nem com o que haveis de vestir. Quando nós andamos ansiosos ou quando nós ficamos ansiosos, é melhor ficar do que andar, Porque ficar parece que é só por um tempo, andar parece que é uma coisa mais contínua, E às vezes a gente anda ansioso, e quando nós andamos ou ficamos ansiosos, nós não estamos confiando nessa promessa de Deus. Nós estamos duvidando de que Deus vai prover. E Ele provê, como a gente viu nessas leituras, Ele provê de diversas formas. Não só a comida e a roupa, mas Ele provê tudo o que nós precisamos. E lembra que nós falamos domingo passado que às vezes a gente procura a nossa satisfação em outras coisas, fora da pessoa de Deus, Ou além da pessoa de Deus. E às vezes a gente coloca a nossa confiança no trabalho, no emprego, no salário, no marido, na esposa, no namorado, em N coisas, e essas coisas elas são instáveis, elas são passageiras, elas não conseguem dar a estabilidade que a gente precisa. João escreveu na sua primeira carta, na introdução da sua carta, ele disse que ele escreveu essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então nós vamos ter uma alegria completa, uma vida realizada, nós vamos sentir satisfação em Deus, nas coisas de Deus, na palavra de Deus, que foi por isso que João escreveu essa primeira carta. E quando nós colocamos em Deus a nossa confiança, Ele provê para todas as nossas necessidades. A Júlia ia falar alguma coisa? Para mim, o que mais chamou a atenção foi o texto que eu li hoje na ceia, do domingo, Filipenses 4, 1 e 20. E o versículo 8, para mim, foi o versículo chave dessa semana, porque ele fala que tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E muitas vezes a gente está pensando muito nas coisas terrenas e não nas coisas celestiais.
quando a gente pensa nas coisas terrenas, aí A a gente fica ansioso. preocupado, né? Ansioso, perde sono. E temos que renovar nossa mente, né? Temos que direcionar nossa mente para as coisas que são lá do alto, para as coisas que são de Deus, diz Colossenses capítulo 3. E a leitura que a Julie citou de Filipenses fala que se a gente não andar ansioso de coisa alguma, versículo 6, mas antes, com toda a súplica e ações de graças, levar a Deus essas nossas ansiedades, qual vai ser a conclusão? Lemos essa passagem do domingo passado. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus. A gente vai sentir paz. Vamos sentir tranquilos, né? Vamos dormir bem, vamos sentir satisfeitos, realizados. E hoje nós vamos ver uma outra promessa muito importante. Vou passar adiante aqui para fazer de outra forma. Nós vamos ver a promessa de perdão. A promessa de que Deus nos perdoa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João. Não sei se os irmãos separaram, mas na abertura cantamos algumas músicas sobre a luz do mundo e como Deus é a luz, como Jesus Cristo é a luz do mundo, e sendo que Ele é a luz, nós estamos nas trevas. Nós estamos, quando não estamos em Cristo, nós estamos nas trevas, somos do reino das trevas. Então, a gente não pode ter comunhão com Deus. Paulo fala em 2 Coríntios que não há comunhão entre as trevas e a luz. Não tem como. E para que a gente possa ter comunhão com Deus, para que a gente possa chamar Deus de amigo, ter amizade com Deus, nós temos que ter a barreira do pecado removida. E nós temos que receber o perdão dos nossos pecados. E Deus promete isso na sua palavra. Nós vamos então usar a primeira carta de João, capítulo 1, como base para a nossa aula. O cristianismo, irmãos, é a única religião, entre aspas, que trata o pecado seriamente. É a única religião que enfatiza: você é pecador. O pecado te separa de Deus. O pecado é coisa séria e tem que ser tratado. E além de apontar isso, o cristianismo também aponta a solução. Seria muito ruim se o cristianismo só apontasse o dedo para a gente e só identificasse, só apontasse o nosso pecado. Seria péssimo, seria desesperador, né? Mas o cristianismo também mostra a solução para esse pecado. E na igreja primitiva, nós tínhamos uma corrente, ou uma teologia dos gnósticos, que eles acreditavam, eles difundiam, ensinavam que não era assim. Eles diminuíam o peso e o conceito do pecado. E eles, por exemplo, um ensinamento falso que eles difundiam é que o pecado não rompe a nossa comunhão com Deus. Ou seja, o pecado não é tão grave assim. O pecado não é uma coisa tão péssima. O pecado não nos afasta de Deus. E eles diminuíam o pecado. E a resposta de João, ele dá no versículo 5 e no versículo 6. 1 João 1, 5 e 6. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, não é verdade o que João está dizendo, que a gente pode andar nas trevas e mesmo assim ter comunhão com Deus. Não.
Não é possível. Se nós andarmos nas trevas, nós não vamos estar em comunhão com Deus. Nós temos que andar na luz, porque Deus é luz. E por isso o pecado tem que ser tratado. Outro ensinamento falso que eles ensinavam é que não existe pecado na nossa natureza. E João, de novo, dá a resposta no versículo 8 e 9 de 1 João. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia é muito enfática, mostrando que nós temos pecado, nós somos pecadores, nós fomos concebidos. O salmista fala, acho que Davi fala em Salmo 51, se não me engano, que no pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, ele estava dizendo que desde que ele nasceu, desde a sua concepção, o pecado já estava presente ali, né? E a palavra de Deus fala que todos pecaram, carecem da glória de Deus, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Então, olha a Bíblia tratando, nos mostrando a nossa natureza, a nossa condição. E sabe por que o descrente não se converte? Porque ele acredita nesses ensinamentos falsos. Não, mas eu não tenho pecado. Não, mas eu não sou pecador. Ou eles pensam só nos pecados de Êxodo, né? Não matarás, não furtarás. E o meu sogro, toda vez que a gente confronta ele fala assim: você bebe demais, né? Você é um bêbado. Não, eu tomo minhas biritinhas, mas eu não sou bêbado. Ele não reconhece. Então ele está se negando, ele está negando ao que Deus está dizendo, que ele é, que nós somos. Quando nós dissemos que nós não somos, nós estamos chamando Deus de mentiroso. E o outro ensinamento falso é que nós não cometemos pecado, que é uma coisa diferente. O ensinamento anterior é que nós não temos pecado, ou seja, a nossa natureza não é pecaminosa. E aqui já são as pessoas que, não, eu não cometo pecado. Não, mas eu sou uma pessoa boa. Eu dou esmola, eu ajudo as pessoas. Nesse frio eu ajudo lá na campanha do agasalho, eu dou comida para quem bate na porta. Eu nunca matei ninguém, que nem a Júlia falou. Eu nunca adulterei. Eu nunca desobedeci aqueles 10 mandamentos, né? E a resposta que João dá no versículo 10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, João está tratando aqui da nossa condição. Nós somos por natureza pecadores, nós cometemos pecados, sim, e Deus não. Deus é luz, Deus é perfeito, Deus é santo. E para que a gente então tenha comunhão com Deus, temos que entender e receber o perdão dos nossos pecados. E é muito interessante, você pode anotar na sua Bíblia aí, no versículo 8, João fala: se dissermos que não temos pecado, no singular. E no versículo 9 ele fala: se confessarmos os nossos pecados, no plural. São coisas diferentes, né? Pecado está falando aqui da nossa natureza pecaminosa. E pecados, no versículo 9, está falando daqueles pecados que a gente comete dia após dia. Deus providenciou uma solução para ambos os problemas. O problema do pecado e o problema dos pecados. Ele, de uma vez por todas, fala o autor de Hebreus, resolveu e pagou ali na cruz o preço dos nossos pecados e nos deu a salvação, a solução para o nosso problema do pecado. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso um pouco adiante. Então,
a palavra de Deus fala aqui em 1 João, e o apóstolo João também fala no seu evangelho, várias vezes ele fala sobre luz e trevas. E na Bíblia, luz e trevas são empregadas metaforicamente. A vida com Deus é a luz, representada pela luz, e a vida sem Deus, representada pelas trevas. E o versículo 7, que nós na verdade não lemos, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós vamos falar um pouco sobre Deus é luz. E vamos passear um pouco pelas Escrituras e ver algumas referências, inclusive na leitura diária dessa semana. Vocês vão ler algumas referências onde descrevem Deus como sendo luz. A luz descreve 5 aspectos da natureza divina. Isso é William Barclay tentando mostrar de que sentido, né, que a luz mostra a personalidade ou as características de Deus. Primeiro, o esplendor e a radiante glória de Deus. Nesse sentido, Deus é luz. Deus, quando Moisés conversou com Deus e ele voltou, né, da presença de Deus, e as pessoas olhavam para Moisés e a luz dele brilhava, resplandecia, era claro assim, e as pessoas não conseguiam nem olhar direito. Ele tinha que se esconder, e até porque ele não queria perder esse brilho e essa glória. Também Deus é luz no sentido de que ele é uma revelação pessoal de Deus. Quando você acende a luz, as coisas ficam claras, você enxerga, né? E você consegue ver quando você tem luz. A Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus. É muito difícil entender esse versículo, eu acho, né? Porque Jesus é Deus. A gente não, mas as pessoas viram Jesus. Nós vamos ver Jesus, né? E a gente consegue ver Deus, talvez não a pessoa de Deus, né? Mas nós conseguimos ver Deus e a revelação de Deus, a natureza e a revelação de Deus, né? E quando a gente olha para a natureza, a gente vê de uma certa forma a criação de Deus. Então, a luz é a revelação de Deus. A palavra de Deus é luz, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Então a palavra de Deus também é, de uma forma, a revelação de Deus, uma das revelações de Deus, né? Então quando nós vemos e lemos a palavra de Deus, indiretamente nós estamos vendo Deus, conhecendo Deus, sabendo quem Ele é, como Ele é, o que Ele fez, o que Ele vai fazer, como Ele se comporta, né? O terceiro aspecto, a pureza e a santidade de Deus. A luz, ela é brilhante, ela é pura, né? Assim como é o caráter de Deus, ele é puro, santo, perfeito. Também a luz descreve a direção divina. Quando a gente está num caminho escuro, pega um farolete e liga ele, você vai passar a enxergar. Com os postes, você vê onde está a rua, você vê onde estão os buracos, você vê onde estão os obstáculos. Então a luz revela o caminho onde você deve andar. E o último aspecto é a qualidade reveladora da presença de Deus. Está meio escuro ali. Mas vamos ver alguns versículos. Primeiro deles em Daniel 2:22. Olha o que diz ali, eu coloquei para facilitar e a gente ganhar um pouco de tempo. Alguns versículos eu vou pedir para vocês lerem, tá? Daniel fala, capítulo 2, versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas
e com ele mora a luz. Daniel está falando pessoa de Deus, né? João 3, 19 e 20. A palavra trevas aparece 7 vezes no Evangelho de João. E a palavra luz também aparece muitas vezes. E João gosta muito de fazer esse contraste, trevas e luz. E não só João, mas outras referências da Bíblia, a gente vê esse contraste. E no versículo 19 e 20 de João 3, diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem anda nas trevas está perdido, no escuro, sem direção. Jesus disse no capítulo 12: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. É tão bom a gente poder saber para onde a gente está indo. Tão bom a gente saber que a gente está andando na luz. Não, a pior sensação que tem é você estar perdido. É muito ruim, né? Quando você se perde, hoje com o GPS é muito fácil. Mas quando você se perde, Mesmo com o GPS, não é fácil não. você roda, você não sabe onde está o norte e onde está o sul. E você fica perdendo tempo. E você sente insegurança, sente um certo desespero, porque você não consegue chegar naquele lugar que você quer chegar. A última vez que eu fui lá para Paranapanema, eu fui com o meu primo, né? O primo da Mel e a esposa dele e o Vinícius. E aí eu já tinha ido várias vezes, era a 4ª vez que eu estava indo. Então eu achei que eu sabia o caminho, né? E aí chega um ponto ali que você tem que ir para a direita e eu fui para a esquerda. E aí, andando na estrada, andando, e a Mel falou: Diogo, tá errado aqui. Eu falei: não tá errado nada. Tinha andado meia hora já, depois que ela foi falar. E eu: não, mas ela tá errado. Eu falei: não tá. E eu, orgulhoso, né, não queria admitir que eu tinha errado. A gente andou mais de 1 hora na estrada, finalmente caiu a minha ficha e falou: tá errado. Nossa, eles queriam me matar dentro do carro, né? Porque ainda tinha mais quase 2 horas de viagem ainda. Então o que a gente ia levar mais 2, a gente levou mais 3 para chegar. Penúltima vez, então. Penúltima vez, E é muito ruim você estar indo numa direção errada. As pessoas que estão sem Jesus Cristo, elas estão indo numa direção errada, eles estão perdidos, eles estão no escuro, não sabem para onde estão indo. Se você perguntar para alguém incrédulo: depois que você morrer, o que vai acontecer? Muitos vão dizer: não sei. Muitos vão dizer: vou esperar para ver. O cristão é o único que pode dizer: eu sei para onde eu vou, eu sei porque eu fui criado, eu sei qual é o caminho da luz. Eu posso morrer agora, posso morrer daqui a 50 anos. Eu sei o que vem depois. A palavra de Deus me revelou isso. A palavra de Deus me iluminou e mostrou o caminho. A palavra de Deus mostra o caminho aqui hoje, agora, mas mostra também o caminho de amanhã, o caminho do futuro. O Apocalipse revela para a gente tudo sobre as coisas do porvir. O que vai acontecer no milênio, depois do milênio, tantos anos para frente, porque Deus é a luz. Por isso, a palavra de Deus é a luz. E a gente então pode experimentar, conhecer essa luz e andar na claridade, andar com discernimento, com conhecimento, saber as coisas, ter confiança. Como é bom a gente
saber disso, né? João 12, Jesus fala: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem pode ler João 1 e 3? João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E o 4, André? Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Isso. João 8, 12. Tudo bem, vamos ler esse versículo. Silvio, pode ler para a gente? João 8, 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso. Obrigado. Mais uma referência aqui. 1 Pedro 2 e 9. Pedro fala que nós fomos tirados ou transportados, né? Nós fomos... Não, essa é outra referência. Vamos ver aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que fala que nós fomos transportados é o próximo, Colossenses 1, versículo 13. O finalzinho, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão de pecados. Não vamos ler tudo, mas aparece aqui, o termo está meio escuro, mas no versículo 13, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe de herança dos santos na luz. E se Deus é luz, e Ele nos deu condição de andarmos na luz, Ele espera isso de nós, né? Ele espera que a gente ande na luz, que a gente caminhe sempre nessa direção. João, Oi. pode só falar a referência anterior, Colossenses 1, do versículo 9 ao 14. Legal. Paulo fala, ele fala: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Então ele pede que você e eu andemos de um modo digno. Se nós fomos chamados para andar na luz, ele está rogando: ande na luz. Jesus disse: sede santos, porque eu sou santo. Nós temos que viver em santidade porque nós temos que refletir a santidade de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos que andar na luz porque temos que refletir a luz, porque Deus é luz, né? E nós já citamos, Paulo fala que não pode haver comunhão entre as trevas e a luz. Não tem como. Ou você tem um, ou você tem o outro. Quando você tem uma sala escura e você acende a luz, a escuridão se dissipa e a luz passa a tomar conta. As duas coisas não convivem juntas, né? Efésios 5 e 8, Paulo fala: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Paulo também, em Gálatas 5, versículo 16, digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se vivemos no Espírito, no versículo 25, andemos também no Espírito.
Andar na luz significa andar no Espírito. O que significa andar no Espírito? Nesse contexto, Paulo está fazendo um contraste entre carne e Espírito, né? E nós, quando recebemos o perdão do pecado, singular, nós não perdemos essa natureza. Ela continua lá, aquela velha natureza. Mas a gente agora herdou ou ganhou uma nova natureza, que é a divina semente em nós. O Espírito Santo que está agora em nós. Nós somos batizados pelo Espírito Santo. E agora nós passamos a ter duas naturezas. A humana, a carnal, e a divina, a espiritual. Aquela que nós recebemos, que é o próprio Deus em nós, através do Espírito Santo. E aí, a partir desse momento, desse batismo, desse dia, que é um dia único, um evento só, nós passamos a viver nessa condição. Ora você pode agradar a sua carne, a sua vontade, a sua natureza pecaminosa, a sua concupiscência, ora você pode agradar a vontade de Deus, a vontade do Espírito. Então, ora você está andando no Espírito, ora você está andando na carne. E você só vive esse conflito se você é crente no Senhor Jesus. Se você não é crente, você não tem esse conflito. Eu costumo dizer, a vida do incrédulo é muito fácil, nesse sentido. Ele não precisa agradar a nada e ninguém. Ele faz o que ele quer, faz o que ele bem entende, ele não deve satisfação para ninguém. Agradar a Deus não é fácil, porque nós somos trevas, ou estamos nas trevas, e Ele é luz, Ele é perfeito, Ele é santo. Existe um abismo tão grande, tão distante entre Deus e nós, e era tão distante que a gente não tinha como transpor esse abismo, não tinha como a gente chegar até lá, e por isso Deus teve que enviar o seu próprio Filho. Agora, através de Jesus, Ele nos deu acesso à presença de Deus, e agora a gente pode, como a gente cantou, ser amigo de Deus, viver em comunhão com Deus, andar no Espírito. Que privilégio! Mas a gente tem que se policiar para não deixar a carne prevalecer, porque se a gente deixar a carne prevalecer, a gente começa a andar nas trevas, e aí João fala, não há comunhão entre as trevas e a luz, né? Se nós dizemos que andamos nas trevas, a gente não está andando na luz, a gente não está em comunhão com Deus. A gente não perde a nossa condição de filho. Abra sua Bíblia em 1 João. Vai lá no versículo 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus. 1 João 2 e 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se João escreveu estas coisas para que não pequeis, é porque existe a possibilidade da gente pecar. Porque aquela natureza ainda está em nós. Então, mesmo sendo filhos de Deus, nós ainda pecamos, ainda continuamos pecando. E por isso a gente ainda pode andar nas trevas. E aí que entra 1 João 1 e 9. E aqui que entra 1 João 2 e 1. Se, porém, alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai. Esse advogado está com letra maiúscula na sua Bíblia. Imagino que sim. Esse advogado é o Senhor Jesus, que está na presença de Deus, à destra de Deus, à direita de Deus, fazendo intercessão por nós, e Ele está constantemente nos defendendo. Satanás chega para Deus e fala, está vendo? O Daniel, está vendo o pecado que ele fez? Jesus está lá do lado de Deus, que é o juiz, e Jesus, como advogado, fala assim,
põe na minha conta. Aquilo que Daniel fez, coloca na minha conta. Ele assume e ele perdoa o pecado de Daniel, se ele confessa, e se ele já confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador. Mas isso é uma coisa que acontece continuamente. Se a gente pecar, temos um advogado, Jesus. E o que mais me chamou a atenção aqui, que você pode circular na sua Bíblia, colocar com cores, colocar para chamar a tua atenção, um advogado junto ao Pai. A palavra usada aqui é Pai. Não é Deus. Por exemplo, em João 1:12, ele fala: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de quem? De Deus. Lá ele usa filhos de Deus. Porque antes da gente receber e confessar o Senhor Jesus, o Salvador, Senhor das nossas vidas, Deus não era Pai ainda. Deus, ele era nosso Criador. E existia esse abismo que nos separava de Deus. Mas todos quando receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos agora de Deus. E aqui fala que Jesus é o advogado junto ao Pai. Nós, quando pecamos, não deixamos de ser filhos de Deus, ou filhos do Pai. Nós podemos chamar Deus de Papai, Abba Pai. Mesmo que você peque, mesmo que eu peque, se a gente confessar os nossos pecados, Ele nos perdoa. Jovem, está intercessor. Intercessor. Bem? A parábola, ou a história, né, do filho pródigo, que abandonou seu pai, abandonou a sua casa, e foi viver nas trevas. Quando ele voltou, o pai estava lá, de braços abertos, para recebê-lo. E assim Deus também está sempre de braços abertos para nos receber. Salmo 119, 105, como que a gente pode andar na luz? Diz ali que a palavra de Deus é lâmpada para os pés, luz, deixa aí, depois eu pego, luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus que vai nos guiar, que vai nos orientar, nos iluminar. E no versículo 7 de 1 João 1, no finalzinho diz: e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. No final desse versículo a gente vê que é o sangue de Jesus, o seu Filho, que nos purifica de todo pecado. Então essa obra, ela é de Deus. É o sangue de Jesus. Jesus é Deus. Jesus foi o nome escolhido, né, para Jesus, e ele é chamado Jesus Cristo. Cristo significa o ungido, o escolhido. Ele foi escolhido, designado por Deus para fazer essa obra. Então a solução do pecado, ela veio de Deus. Ela não partiu de nós. Deus teve a iniciativa. E a solução, ela é divina. É uma obra divina. A obra de purificação de pecados, ela somente podia ser realizada por alguém que fosse santo, que fosse perfeito, que não necessitasse de perdão. E essa pessoa é Jesus. Ele era o único, dentro das qualificações, dentro das condições, os critérios de Deus. Deus exigia um sacrifício perfeito. Lembra no Velho Testamento como é que tinha que ser o cordeiro, o animal, que era ali sacrificado, imolado, para cobrir o pecado das pessoas, sem mácula. Sem mácula significa sem defeito, sem perna que torta, sem olho furado, sem ser cego, sem ser... o povo não podia pegar o pior animalzinho, já que está morrendo mesmo, já que está tudo estupiado, vamos matar logo. Não, tinha que ser o melhor, o perfeito. Né? E Hebreus fala que as
coisas do Velho Testamento eram como sombra das coisas que haviam vivido. Jesus foi o único capaz de satisfazer a justiça de Deus. A palavra de Deus fala que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos, mas ainda do mundo inteiro. A propiciação significa que Deus se satisfez, Deus ficou satisfeito com o que Cristo fez. E não podia ser outro, tinha que ser Jesus. Tinha que ser Ele mesmo, Ele próprio. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ou seja, aquele que foi perfeito e imaculado, Ele o fez pecado por nós, para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus olha para você, Deus olha para mim, e Ele vê você como uma pessoa justa, justificada. Apesar de você ter a velha natureza e você continuar pecando, a sua posição perante Deus, você é justo, você é perfeito. Não pelo que você fez ou que você faz, mas pelo que Cristo fez, e a justiça de Cristo é imputada em nós. Ela é transportada para nós. Nós emprestamos de Jesus a sua obediência. Nós emprestamos de Jesus a sua justiça, a sua perfeição, a sua santidade. Hebreus 9, 22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tinha que ser assim. Tinha que ser derramado sangue para pagar o preço dos pecados, porque o salário do pecado é a morte. A única coisa que paga o preço do seu pecado é a morte. Então eu vou me suicidar, eu vou me sacrificar. Deus vai aceitar essa minha automutilação como algo agradável para Ele? Não. Você não é perfeito como Deus é perfeito. Você não se qualifica para isso. Você não tem condições de satisfazer a Deus. Vai ser um sacrifício inaceitável. Só Jesus pôde fazer esse papel, cumprir esse papel. Então, qual que é a referência você falou sobre imputado? Não se tem nenhuma referência, mas Romanos certamente fala muito sobre isso, mas não se tem nenhuma referência. Outra coisa que a gente vê, o sangue de Jesus nos purifica. Essa obra ela é presente, nos purifica no presente. O verbo no tempo presente sugere que a purificação acontece agora. E o verbo não só está no presente, mas eu não sei nada do original, mas pelo que eu li aqui, ela está no presente contínuo. Então significa que é um processo contínuo, que acontece repetidamente. Né? Efésios 1 e 7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nós temos a redenção. Você já possui, você já tem agora. Você foi salvo não para o futuro, também para o futuro, né? Vai haver um aspecto da salvação que ainda é futura, mas você foi salvo já agora, vale no presente. Sua vida eterna começou agora, a partir daquele momento. Você nasceu de novo, você se tornou nova criatura naquele dia que você foi batizado pelo Espírito Santo, recebeu as divinas sementes. A partir daquele dia que você nasceu, você podia ter 80 anos de idade na carne, mas se você creu naquele dia, nasceu como um bebê. Dali para frente você vai crescendo, amadurecendo na fé e nunca mais vai acabar. Sua comunhão com Deus vai ser para todo sempre. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós nunca vamos morrer.
Pensou nisso? Você é imortal. Seu corpo sim, vai morrer, você pegou um corpo, mas vai ser ressuscitado um dia. E o teu espírito nunca vai morrer. Nem a morte física vai te separar de Deus. Diz: nada nos separa do amor de Cristo, nem a morte, nem anjos, nem principados, nada. Nunca mais vai acabar. Outro aspecto desse versículo eu e você, nós, né? Nos purifica você, purifica eu, nos purifica. A obra, ela é pessoal. A obra, ela tem que ser considerada no âmbito individual, no âmbito pessoal. A Darlene aceitou a Cristo, Wagner aceitou a Cristo, não significa que o Daniel vai ser salvo automaticamente, porque ele é da família. Se o Luciano aceitou, não significa que a Rosimeire, como filha, por tabela ou por ser de mesmo sangue, vai também ser salva de agora em diante. Não. Cada um tem que aceitar, tem que entender, tem que reconhecer que é pecador. Romanos 14:12 fala assim: pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de você, eu, todos os seres humanos. João 3,16, para que todo aquele que nele crê, todo mundo, todo pecado que cometemos é pessoal e é de responsabilidade individual. Abre a sua Bíblia em Ezequiel. Vamos ler essa referência, eu não coloquei porque era um pouco extensa. Ezequiel 18. Versículo 4: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E olha o versículo 20: a alma que pecar, essa morrerá. O Filho não levará a iniquidade do Pai, nem o Pai a iniquidade do Filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ou seja, pai é pai, filho é filho, cada um vai responder perante Deus. Se o pai é justo perante Deus. Se o filho é injusto, ele é injusto perante Deus. Individualmente, cada um de nós. A obra de Cristo purifica eu, purifica você, purifica cada um que crê. Cada um que entende que precisa e que necessita do perdão dos seus pecados. E nos purifica de quê? O versículo termina dizendo: nos purifica de todo o pecado. E aqui eu acho que é a melhor parte do nosso estudo hoje. Mostra que a obra, ela é perfeita. Purifica de todo o pecado, todos. Não existe um pecado sequer que não é perdoado, a não ser a incredulidade, a não ser o pecado de você não aceitar a própria obra. Se você não aceitar a obra, você já está se excluindo do sistema de salvação pela graça. Você está se excluindo e você está dizendo, agora todos os pecados que você comete, inclusive esse da incredulidade, você não tem perdão de nenhum deles. Lembra o pecado no singular e os pecados? Você vai ser julgado pelos dois. Por você ainda ter a natureza pecaminosa e por você continuamente estar cometendo pecados. Se você não aceitar a obra de Cristo, você não se qualifica nesse versículo. Você não é purificado de todo o pecado. Mas a partir do momento que você aceita, todo e qualquer pecado é perdoado. A gente tem a tendência de qualificar os pecados, né? O adultério é pecadão.
E a mentira é um pecadinho. Se você mexe com dinheiro, se você roubar R$10, estava conversando com minha aluna de inglês. Ela trabalha na área financeira, lá na MED, mas o primeiro emprego dela, ela trabalhava, ela era caixa da empresa e a empresa, não sei por que motivo, mas recebia tudo em dinheiro. E ela ficava numa sala e a função dela, boa parte do dia, era ficar contando dinheiro. E ela ficava que nem o tio Patinhas, tinha pilhas e pilhas de dinheiro, moeda, e ela tinha que ficar contando, fazendo a contabilidade. E ela falou para mim assim, era crente também, da igreja na quadrangular, e ela falou assim, olha, tinha quantos dias que não batia a contabilidade, estava sobrando dinheiro, e era uma tentação para mim, cuidava daquilo, e quando sobrava dinheiro, eu enfiar na mala e levar para casa, às vezes era vários mil, não milhões, mas R$1.000, e ela pediu demissão, porque ela falou que era uma tentação muito grande, que ela ficava ali naquele ambiente, e ela falou que era uma tentação para ela toda vez, e ela, para fugir da tentação, ela pediu demissão. Hoje ela está muito bem empregada, é gerente lá na MED, financeira, e por que eu falei isso? Que ela pensou assim, se eu roubar R$10, roubar R$10.000, estou roubando, do mesmo jeito. Para Deus não é diferente, se você roubar 10 ou 10 mil, está roubando de qualquer jeito. Mas Deus nos purifica de todo pecado, se você roubar 10 ou se você roubar 10 mil. As consequências podem ser diferentes, né? 10 talvez ninguém percebe, agora 10 mil talvez o chefe vai perceber. Você pensar pensamentos impuros no seu coração é uma coisa, você adulterar, as consequências são piores, são diferentes, né? Mas os dois pecados, Jesus disse, só de você pensar no seu coração, você já adulterou, já pecou. Então, para Deus não, pecado é pecado. Sim, as consequências são diferentes. Mas aqui o versículo nos fala que Ele nos purifica de todo o pecado. Ela é perfeita, ela é completa, essa obra. Nada fica de fora. Jesus exclamou na cruz, está consumado. Hebreus fala que de uma vez por todas, não havendo mais necessidade de uma nova obra, ou de um novo sacrifício. Acabou. Foi único, foi exclusivo, foi suficiente. E foi eficiente. O que acontece com os nossos pecados quando somos purificados por Cristo? E nós vamos terminar 5 minutos de ler essas referências que são muito interessantes, bonitas, profundas. Primeiro ponto, são pagos por Cristo. Isaías 53, Rosilene, pode ler para a gente? Isaías 53, versículos 5 e 6. O Senhor, Deus, fez cair sobre ele, seu Filho, Jesus, a iniquidade de todos nós. Naquela obra, naquele dia, naquela cruz, naquele lugar, naquele instante, quando até o sol se escureceu, tudo ficou em trevas, Deus imputou em Jesus ali os nossos pecados. Foi uma negociação, se você for ver o que aconteceu. Deus assumiu o seu pecado e Ele deu a justiça dele para você. Foi uma troca. Naquele momento, os seus pecados foram todos imputados em Jesus, os seus, os meus, de todo mundo, e foi imputado àquele que crê a justiça de Deus em nós. Os nossos pecados são removidos completamente. Salmo 103, versículo 12. Diz assim, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões.
Como oposto é o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Os nossos pecados também são desfeitos como a névoa. Está em Isaías ainda, Rosinei? Lê para a gente Isaías 44, e versículo 22. Desfiz as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, pois eu te remi. Isso. A névoa, ela se dissipa, né? A nuvem passa. É o que Deus faz com os nossos pecados. Ele elimina, Ele tira. Os nossos pecados são atirados nas profundezas do mar. Malaquias, capítulo 7, e o versículo 19. Pode ler? Pode ler. Malaquias? Não, Miqueias, desculpa, Miqueias. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E nenhum robô vai conseguir achar lá no fundo do mar, como estão achando os pedaços lá no avião do Air France. Nenhum robô vai achar. Ninguém vai conseguir encontrar os seus pecados lá. E Deus lança no fundo do mar, um lugar que ninguém encontra, ninguém acha, ninguém pode jogar isso contra você. Eles são atirados para trás das costas de Deus. Isaías 38. Olha só para você perceber as expressões, né? Isaías 38, 17. Quem achou pode ler. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste, da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Pois a sepultura não pode louvar, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem na cova não podem esperar pela tua fidelidade. Isso, aqui, falando da vitória sobre a morte, né? E os pecados são lançados para trás de ti, ou seja, fica como se fosse passado. Para Deus é passado, Ele não fica jogando mais isso na tua cara, Ele não fica mais cobrando isso de você, Ele esquece, Ele elimina. É como se nada tivesse acontecido, né? Colossenses, vamos ler essa referência também. Colossenses 2, versículo 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Então ele pegou a sua dívida, a minha dívida, a nota promissória que você tinha assinado ali, que você é pecador, ele pegou aquilo e ele, na cruz, ele resolveu isso. Ele pagou o preço. Isaías 43, versículo 25, os nossos pecados eles são esquecidos. É a expressão que Isaías usa, capítulo 43, versículo 25. Quem achou pode ler. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isso, dos teus pecados não me lembro mais, né? Deus está dizendo, eu mesmo sou quem te perdoa, quem apaga os seus pecados. E tem gente que não se perdoa. Isso é muito comum.
a gente não se perdoar. Deus perdoa, mas a gente não se perdoa. E a gente fica remoendo em cima daquilo, a gente fica regurgitando aquilo, a gente fica trazendo aquilo à tona. Deus coloca para trás das suas costas, Deus coloca isso no passado, e a gente fica trazendo para o presente. A gente fica trazendo à tona. Deus pôs lá no fundo do mar, a gente quer ir lá dar um mergulho e trazer de volta aquilo, porque a gente quer sofrer, porque a gente quer pagar alguma coisa que a gente não consegue aceitar e não consegue entender como é possível Deus. Já pagou, já perdoou. Não, eu tenho que sofrer, eu fiz um mal. E é isso que é tão maravilhoso do cristianismo. Deus sofreu por nós. Deus pagou por você e por mim. Não tem mais que você ficar pagando. Não tem mais que você ficar se martirizando. Não tem mais que você ficar trazendo à tona os seus pecados. Se Deus perdoou, esquece. Confessa para Deus, Ele perdoa, bola para frente. Não podemos ficar se martirizando. Então, a nossa lição de hoje é a promessa de perdão. Nós vimos quantas passagens Deus nos perdoa, Ele nos salvou do pecado, e a cada dia Ele nos perdoa dos nossos pecados. Basta o quê? Confessarmos os nossos pecados. Confessar significa falar para Deus, listar. Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu gosto sempre, quando eu estou confessando, eu gosto de exagerar. Se eu tiver um pensamento impuro, eu falo para Deus, Deus, me perdoa pelo adultério. Se você roubou alguma coisa, fala que você roubou. Se você está sentindo ódio pelo teu irmão, fala assim, Deus, me perdoe porque eu assassinei meu irmão. Isso vai na sua consciência, vai mostrar o peso daquilo. Né? O que é necessário para a gente viver em comunhão com Deus? É andar na luz. Andar na luz significa viver uma vida diante de Deus com os seus pecados confessados. Se você não confessa os seus pecados, o que acontece? Você está nas trevas. E às vezes a gente pode andar semanas, dias, ou meses, às vezes até anos. As pessoas estão fora de comunhão com Deus, porque não confessaram. Para você mudar essa posição, mudar essa situação, basta reconhecer, confessar, dizer para Deus. Confessou? Você passou agora a andar na luz. E você está em comunhão com Deus. E é necessário você ter uma vida consciente do seu pecado. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, não porque ele foi perfeito, não porque ele andava sempre na luz. Muito pelo contrário, foi assassino, foi adúltero, muitos pecados que Davi cometeu, mas por que Deus se agradava de Davi? Porque ele reconhecia, ele sabia que ele estava, o que ele fez, ele levava, confessava para Deus, vivia nesse constante exercício de reconhecer a sua condição e de aceitar o perdão de Deus. Oi? O Davi pecava sem vergonhamento, né? Porque tem mais uma instrução de Deus, não tem? Para a gente confessar os pecados e se arrepender. É uma promessa, como se diz, uma força de vontade da gente para não fazer mais aquilo. Temos falado alguns domingos, não podemos abusar da graça de Deus. A gente não pode abusar dessa facilidade, não é essa palavra que eu queria usar, mas dessa maravilha que é o perdão de Deus. A gente simplesmente confessar, Ele nos perdoa. Mas isso pode abrir para a gente uma brecha da gente abusar disso. Né? E viver pecando, e não é assim. Né? Entendi o que a dona Helena quis dizer. Jesus disse para a mulher, para a adúltera, vai e não peques mais. Jesus falou, não é?
Então nós temos que fazer a nossa leitura para essa semana. A Júlia vai me ajudar aqui. Eu derrubei os papéis. Mas não se esqueçam de fazer a leitura. E no domingo que vem você pode compartilhar com a classe. Nós vamos terminar em oração.